E aí, já parou para pensar no seu dia de hoje? Desde o alarme no celular que te acordou, passando pelas mensagens que você já trocou, até esta análise que está acompanhando agora? A nossa vida está totalmente mergulhada num mundo digital que, na maioria das vezes, a gente nem para entender como funciona. Ele se tornou tão essencial quanto o ar que a gente respira. Pois é, a gente vive nesse lugar, mas o que ele é, de verdade? Qual é a estrutura por trás de tudo isso que define o nosso dia a dia? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A arquitetura por trás da nossa realidade digital. Para começar, vamos pegar uma ideia que é chave para tudo isso. Aquilo que antes parecia coisa de ficção científica, hoje é a nossa realidade. O mundo digital deixou de ser uma promessa para o futuro. Ele é, de fato, o alicerce do nosso presente. E aqui está o pulo do gato. A gente não está falando só de aparelhos de aplicativos. O que está acontecendo é uma mudança profunda, lá na raiz de como a sociedade e a economia funcionam. Sem exagero, uma das maiores transformações da história da humanidade. Tá, mas como essa engrenagem toda funciona na prática? Para entender de verdade, a gente precisa desmontar essa máquina. Vamos dar uma olhada nos 4 pilares essenciais que sustentam todo esse ecossistema digital. E olha, é super importante a gente não pensar nesses pilares como coisas separadas. Pense neles como partes interligadas de um único organismo, sabe? Um organismo vivo, dinâmico, onde cada pecinha depende da outra para tudo funcionar direitinho. Primeiro de tudo, a gente tem o hardware. Pensa nele como se fosse o corpo do mundo digital. São as coisas que a gente pode tocar, nossos celulares, computadores e toda a infraestrutura física que a gente não vê, como cabos de fibra ótica e os sensores que estão por toda a parte. Beleza, depois do corpo, a gente precisa do cérebro, né? E esse é o papel do software. É a inteligência que dá vida ao hardware. E hoje em dia, a grande estrela aqui é a inteligência artificial, que aprende com tudo que a gente faz para prever nossas necessidades e personalizar nossas experiências. Ok, então a gente tem o corpo e o cérebro. Mas o que liga um ao outro? Aí entram as redes. Elas são como o sistema nervoso desse organismo. Tecnologias como o 5G e a computação em nuvem fazem a informação viajar pelo mundo numa velocidade que é de cair o queixo. E para fechar essa conta, temos os dados. Se o hardware é o corpo, o software é o cérebro e as redes são o sistema nervoso, bom, os dados são o combustível. É o que alimenta o sistema inteiro. Cada clique, cada curtida, cada busca que a gente faz gera informações que se tornaram o recurso mais valioso da nossa era. Legal, a gente entendeu os pilares, mas como isso tudo mudou a nossa vida na prática? A chegada desse ecossistema basicamente reescreveu as regras do jogo. A diferença entre o antes e o agora é simplesmente brutal. Pega a comunicação, por exemplo. A gente passou de esperar dias, às vezes semanas, por uma carta para ter uma conexão instantânea com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. A distância física para se comunicar praticamente acabou. E a educação? Nossa, a mudança foi gigante também. O conhecimento, que antes ficava trancado em bibliotecas e salas de aula, agora está literalmente a um clique de distância, com plataformas online e até inteligência artificial personalizando o aprendizado de um jeito que nunca imaginamos. Na economia e no trabalho, então, nem se fala. O escritório tradicional está dando lugar ao trabalho remoto. A lojinha da esquina agora compete com o mundo todo pela internet, e a tal da gig economy está mudando completamente o que a gente entende por ter um emprego. E claro, a nossa cultura, o nosso jeito de se divertir, tudo mudou. A gente deixou de ser só um espectador passivo esperando o horário do programa na TV para virar o nosso próprio curador de conteúdo, com acesso a um universo infinito de coisas para ver e ouvir. Só que nem tudo são flores, né? Como em toda grande revolução, essa transformação é uma faca de 2 gumes. Para cada avanço incrível, aparece um desafio novo e bem complicado que a gente precisa encarar de frente. Vamos começar com o dilema da informação. Se por um lado a gente tem todo o conhecimento do mundo na palma da mão, por outro nunca foi tão fácil espalhar mentiras e desinformação para milhões de pessoas em questão de segundos. Aí a gente entra num dilema social, que é um baita paradoxo. A gente pode se conectar com gente do mundo inteiro, criar comunidades, mas ao mesmo tempo a gente corre um risco enorme de se fechar em bolhas, só ouvindo quem pensa igual, o que aumenta a polarização e pode detonar a nossa saúde mental. E na economia, a história se repete. A inovação abre portas para oportunidades incríveis, claro, mas ela também pode aumentar a desigualdade, criando um abismo digital entre quem tem acesso e quem não tem, e gerando muita instabilidade para um monte de trabalhadores.
E para fechar essa lista de dilemas, tem a segurança. A gente entrega nossos dados em troca de mais conveniência e serviços personalizados. Só que essa troca nos deixa super expostos a riscos de privacidade e a uma guerra sem fim contra ameaças cibernéticas. Ok? Diante desse cenário todo, com tanta coisa boa e tanto desafio, a mensagem mais importante é a seguinte: o futuro não está escrito em pedra. A gente tem, sim, o poder e a responsabilidade de guiar essa evolução. O próximo capítulo dessa história vai depender das decisões que a gente tomar a partir de agora. A grande sacada é que o futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele está sendo moldado agora, nesse exato momento, pelas escolhas que a gente faz. Cada ação, seja como indivíduo, como empresa ou como sociedade, está construindo o mundo digital de amanhã. Então, o que a gente faz? Qual é o caminho? Para construir um futuro digital melhor, a gente precisa de algumas coisas essenciais. Desenvolver o pensamento crítico, cobrar ética no desenvolvimento das tecnologias, proteger nossos dados e, o mais importante, lutar para que ninguém fique para trás nessa transição. A gente precisa ser participante ativo e não só consumidor passivo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história da era digital está sendo escrita em tempo real, agora, por todos nós. A grande questão que fica no ar é: o que a gente vai escrever nesse capítulo? Qual vai ser a nossa contribuição?